Bom, vamos lá, né? Vamos trabalhar aqui a questão de formulação de frases no simple present, no past simple. Então vamos lá, vamos formular essas frases aqui. Eu visito minha família 2 vezes por ano. Eu visito minha família 2 vezes por ano. Então nós estamos aqui, ó, falando de uma coisa que a gente faz com regularidade, né? Eu visito, é um hábito que eu tenho. Então aqui é uma questão de simple present, vai ficar assim. Deixa eu só colocar uma camada de papel aqui mais new layer. Ok, vai ficar assim, ó. I visit my family twice a year. I visit my family twice a year. Então, o verbo visit, ele vai ficar na sua forma base, certo? Sem alterações aqui de forma, ok? Sem flexões. I visit my family twice a year, ok? Agora, aqui embaixo, questão 2, né? Aqui é o seguinte, você vai pausar o vídeo, né? Tenta formular a frase e volta aqui, né? Despausa para ver se acertou, né? Bom, eu visitei minha família mês passado. Então, agora eu estou falando de uma coisa que aconteceu em uma data específica no passado, né? Em um tempo específico no passado. Então, isso aqui é uma questão de simple past, ou past simple, né? Eu visitei. Visitar, visit, é um verbo regular em inglês, ou seja, o passado dele é visited. I visited my family last month. I visited my family last month. Ok? Bora caprichar na pronúncia aí. I visited my family last month. Ok? Eu visitei minha família mês passado. Agora, aqui na 3 é o seguinte. Ele não visitou os pais dele ontem. Né? Eu coloquei esse dele aqui para facilitar. Porque a gente não fala assim normalmente, né? Ele não visitou os pais ontem. Anyway, ele não visitou os pais dele ontem. Então agora é o seguinte, ó, eu estou falando de uma coisa que aconteceu no passado, mas é de uma forma negativa, né? Então quer dizer o seguinte, que a gente não vai utilizar esse ED aqui, não vai ser utilizado, vai ficar assim. He did not visit. He did not visit. Ele não visitou os pais dele. His parents yesterday. Yesterday. He did not visit his parents yesterday. Ok? He did not visit his parents yesterday. Ele não visitou seus pais ontem, visitou os pais dele ontem, ok? E esse did not, a gente já sabe que pode fazer didn't, ok? Didn't. He didn't visit his parents yesterday. He didn't visit his parents yesterday. Ele não visitou seus pais ontem, os pais dele ontem. He didn't visit. He didn't visit his parents yesterday. Number 4. Agora é uma question, ok? Agora é uma pergunta. Então, visitou, tá no passado, só que a gente não vai utilizar o ED porque vai aparecer o auxiliar do, no caso did, né? Did you visit, vamos lá, vai ficar assim, ó. Did you visit your brother na última sexta-feira, last Friday? Did you visit your brother last Friday? Né? Tem que lembrar que dias da semana em inglês a gente escreve com a letra maiúscula, né? Capital letters. Did you visit your brother last Friday? Você visitou seu irmão sexta-feira passada. Então, como aparece o did, aqui nós temos o did, o visit ele volta para sua forma base. Alright? Eu fui de bicicleta para o trabalho ontem. Como é que fica esse negócio aí? E fui de bicicleta, vamos lá. Ir de bicicleta, você vai olhar assim, ir de bicicleta, né? Fui de bicicleta é o passado de ir de bicicleta.
E ir de bicicleta em inglês é simplesmente cycle. Ok? Cycle é ir de bicicleta. Está no passado, está numa forma afirmativa e está em data definida, ontem. Então, eu fui de bicicleta para o trabalho ontem, vai ficar simplesmente assim, ó. Deixa eu mudar essa cor aqui. I cycled to work yesterday. I cycled to work yesterday. Então, se liga com o seguinte, ó. Vamos revisar um negócio bem aqui. Aqui a gente fala assim, ó. Visited. I visited. Ou I visited. I visited. I visited. I visited my family last month. Essa letra E aqui está sendo pronunciada. Certo? Agora aqui no cycled. No cycled. Essa letra E não é pronunciada. Cycled. I cycled. Aí esse D. Cycled. Aí ele vai se juntar com o D da palavra seguinte, ó. Aí fala assim, ó. I cycled to work yesterday. I cycled to work yesterday. Essa letra E não se pronuncia. Ok? Essa letra E não se pronuncia. E a pronúncia fica assim. I cycled to work yesterday. I cycled to work yesterday. Falando normal, fica I cycled to work yesterday. A 6 aqui é o seguinte, ó. Você vai de bicicleta para o trabalho? Você vai de bicicleta para o trabalho? Essa questão 6 aqui no português, ela fica um pouco difícil de interpretar. Se eu estou falando de uma coisa que é costumeira ou se é de uma coisa que eu vou fazer mais tarde, no futuro, né? Porque a gente usa esse vai no português para o futuro. Mas a minha intenção aqui na criação da questão foi falar de uma coisa que se faz geralmente. Você tem o hábito de ir de bicicleta para o trabalho? Então, se nós estamos falando de hábitos, é simple present. Então, simple present na pergunta utiliza o auxiliar do. Do you cycle? Do you cycle? Ixi, eu escrevi cycle errado aqui também. Sorry. Cycled. Ok. Ok. Do you cycle to work? Do you cycle to work? Do you cycle to work? Ok? Lembrando também que algumas dessas frases aqui elas vão estar meio estranhas, né? Porque está fora de contexto e são coisas... são coisas didáticas, né? Do you cycle to work? 7. Ela limpou o quarto 2 horas atrás. É uma afirmação... Está no passado em um tempo certo, 2 horas atrás. O verbo limpar é o verbo clean, ele é regular, o passado fica cleaned. She cleaned o quarto. E agora, cara, de quem é esse quarto? A gente pode colocar assim, né? Não vai ficar errado. She cleaned the room 2 hours ago. 2 hours ago. She cleaned the room 2 hours ago. Eu poderia colocar assim também, ó. She cleaned her room. Se o quarto for dela, né? She cleaned her room 2 hours ago. Ficaria mais específico a frase, né? She cleaned her room 2 hours ago. Ok? Então, clean, verbo regular. A gente está falando do passado. Nós estamos falando do passado, acontecido em uma data certa, 2 horas atrás. Verbo regular, coloca o ED no clean, fica cleaned. Cleaned, né? Essa letra E aqui a gente não pode pronunciar. Não é cleaned, ok? É cleaned, cleaned. Number 8. Você limpou o kit de experimentos? Você limpou o kit de experimentos, né? Então, pergunta no passado. No passado, vamos assumir que é um passado de data correta, data certa, né? Que é o objetivo aqui da nossa aula. Então, a pergunta vai ser Did you clean, né? Não vai mais ser cleaned, porque limpou aqui é cleaned porque está numa frase positiva. Agora aqui é uma question. Então, se apareceu did, o clean volta para sua forma normal. Did you clean the experiment kit
The experiment kit. Did you clean the experiment kit? Alright. Fácil, fácil. Ele não ligou para a polícia. Então, é uma negativa. No passado, o verbo ligar em inglês é call. He, vou usar o contraction aqui sempre agora, tá? A partir de agora eu vou usar sempre o contraction. He didn't, não no passado, né? Uma coisa não aconteceu no passado. He didn't call the police. Vou poder falar também the cops. He didn't call the cops. Ok? Se eu quiser ser mais girioso. Alright? He didn't call the police. He didn't call the cops. Ok? 10. Ela ligou para a polícia. Agora aqui é uma afirmação. Ela ligou para a polícia. Ok? She called the cops. Vou colocar the police. She called the police. Ok? She called the police. Então se liga aqui o seguinte, ó. De novo, essa letra E não pronuncia. Você não pode falar she called the police. Não existe isso, ok? She called the police. She called the police. Ela ligou para a polícia. O called, esse D, ele vai se fundir com o the. E você quase não vai perceber essa coisa. Ó. She called the police. She called the police. She called the police. She called the police. Vamos lá. 11. Ela ligou para a polícia. Agora é uma pergunta. É a mesma frase, eu só acrescentei uma interrogação aqui. Vai mudar a estrutura em inglês. Did she call the police? Did she call the police? Ela ligou para a polícia? Did she call the police? Apareceu o did, o verbo call volta para a sua forma base, que é infinitivo sem to. Meu telefone não é caro. Outra frase estranha, mas de caráter didático, meramente didático. My phone isn't expensive. My phone isn't expensive. My phone isn't expensive. Expensive, ok? Qual que é o erro aqui? É falar expensive, Não. São 3 sílabas. Expensive. Como é que a gente está falando de não ser alguma coisa, é o nosso amado verbo to be aqui, ó, na forma negativa. Não tem did, não tem didn't, é só acrescentar o not logo depois do verbo. E aí vira isn't. Meu telefone não estava em cima da mesa. Isso aqui já está mais normal, né? My phone wasn't on the table. 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 14. Eles estavam na festa. Eles estavam na festa. They were at the table. Pareceu um verbo aí não regular, né? Verbo to be no passado é were, né? A conjugação do verbo to be com o pronome they were. They were at the table. At the table, tô errando aqui, cara. They were at the party. They were at the party. 15. Vocês estavam no shopping? Shopping. Were you at the mall? At the mall. Seguinte, cara. Were you at the mall? Porque você, em inglês, é you e vocês também é you, né? Só que para ficar mais natural isso daqui, ó, a gente costuma falar assim, ó. Were you guys at the mall? Were you guys at the mall? You guys é uma linguagem bem informal, certo? Mas isso aqui, esse guys aí, ele assegura que o entendimento da palavra you é vocês, no plural. Were you guys at the mall? Were you guys at the mall? Ok? Eu não estava prestando atenção. Eu não estava prestando atenção. I wasn't paying attention.
I wasn't paying attention. I wasn't paying attention. Alright? I wasn't paying attention. Ela aprendeu português quando vivia no Brasil. Aprender inglês é o verbo learn, certo? Learn. Como eu falei inicialmente, a gente vai priorizar aqui os verbos regulares, então é learned, né? She learned Portuguese when she lived in Brazil. When she lived in Brazil. She learned Portuguese when she lived in Brazil. Ela aprendeu português. Se liga aqui no seguinte, você deve estar perguntando, por que colocou esse she bem aqui? Porque são duas orações. A primeira oração em português é ela aprendeu português. A segunda oração é vivia no Brasil. Ela vivia no Brasil. O ela está omitido aqui porque ele está subentendido por esse primeiro ela aqui. Só que em inglês não dá para fazer isso. Em inglês a gente não tem oração sem sujeito. She learned Portuguese when she lived in Brazil. Ok? Então aqui, ó, learned. Learn. Você faz o som do N, ó, n, pula esse E aqui e já faz o d. She learned. She learned Portuguese when she lived in Brazil. O que você disse para ele? Como nós estamos focando aqui no simple past, simple present, what did you say to him? What did you say to him? What did you say to him, né? What did you say to him? Aí vai assim, what did you say to him? 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 Alright? What did you say to him? Né? A gente faz um flap, né? Um som de flap aqui nessa transição do what to it, né? What did you say to, né? To him, fica what did you say to him? What did you say to him? Ok? Que você disse para ele. Eles reservaram uma mesa naquele restaurante. Reservar em inglês é book. Book. Ok? Então, they booked, né? Do K, a gente vai pular essa letra E. Essa letra E não vai ter som de novo. They booked, esse D vai sair com som de T. Booked. Ok? They booked a table. They booked a table at that restaurant. They booked a table at that restaurant. They booked a table at that restaurant. Ok? Ele não comprou o vestido. Ela não comprou o vestido. Então, comprar em inglês é o verbo buy. O buy ele não é um verbo regular, ok? Mas como está no passado, a nossa vida fica fácil, né? Porque no passado é só usar o didn't e o verbo na sua forma base. She didn't buy the dress. She didn't buy the dress. She didn't buy the dress. Ela não comprou o vestido. Agora aqui a pergunta, ó, ele comprou a bicicleta? Did he buy the bicycle? Did he buy the bicycle? Ele comprou a bicicleta. O pai dela não leu o jornal. Read. Ler é o verbo read em inglês. Read também não é regular, mas está no passado negativo. Então é só usar o didn't e a vida fica fácil. Her father didn't read the newspaper. Her father didn't read the newspaper. Her father didn't read the newspaper. Tinha 10 livros naquela caixa? Pergunta. Então, esse tinha é o verbo havia, né? Havia 10 livros naquela caixa. Were there 10 books in that box? Were there 10 books in that box? Were there 10 books in that box?
Nesse caso aqui, como o verbo envolve o verbo to be, were, não vai ter did, né? Nem did. Você comeu um pedaço de torta? Comer em inglês é eat. Eat não é regular, mas está numa interrogação, a vida é fácil. Só usar a forma básica com did. Did you eat a piece of pie? Did you eat a piece of pie? Did you eat a piece of pie? Você comeu um pedaço de torta? Bom, é isso, né? O jeito certo de assistir esse vídeo é formula a frase, pausa, formula a frase, despausa para ver se fez certo, ok? Bom, até a próxima. Tchau.